Bem-vindos ao programa Viva a Vida. Olha, é com grande prazer que hoje eu recebo a Rafaela Fonseca. Ela é psicóloga e ela é especialista em pacientes com câncer. É isso mesmo, Rafaela? Isso. Primeiro eu queria agradecer mais uma Obrigada vez estar aqui com você. Eu que agradeço, né? Muito obrigada a você estar aqui conosco, ter aceitado o nosso convite. É um tema muito relevante, porque eu acho que o câncer é uma doença que ela está cada vez proliferando mais na nossa sociedade. Sim. As pessoas não sabem lidar com isso ainda, né? Exatamente. Então vamos falar disso, que é para a gente poder saber lidar com a situação. Sim, Né, Rafaela? então eu acho que é muito importante a gente falar que realmente não tem como fugir. Não. Né? O câncer ele não tem uma característica, então eu vou escolher uma pessoa, não. Não tem nome, não tem idade, não tem sexo, não tem nada. Mas existe um percentual maior na terceira idade ou não? Não necessariamente na terceira idade. Né? Existem tipos de câncer, como o câncer de mama. Certo. Né? Então, assim, a mulher, numa determinada idade, ela já tem que começar a fazer os exames, porque a tendência dela ter um câncer de mama é maior quando ela atinge os 40 anos. Porém, hoje... Eu acho também que é a questão é do muito próprio relativo. envelhecimento, né? As Sim. células, elas não se reproduzem mais com a mesma qualidade. Eu acho que é natural que seja, Sim, né? porém, hoje a gente tem um índice grande de mulheres mais jovens que também têm um diagnóstico de câncer de mama. Olha só, eu Então, não sabia disso, não. Sim, mulheres com 20 anos que já são diagnosticadas. Meu Deus! Não, eu não tinha essa informação. Você tinha essa informação e eu não tinha, não. Então, Tô surpresa. Assim, e aí a pessoa recebe o diagnóstico, ela faz o quê? Gente, imagina, eu estou me colocando no lugar, né? Isso se chama empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro. É o que a gente deve fazer sempre, inclusive, mas que a gente faz muito pouco. Estou me colocando no lugar de uma pessoa que descobre, nesse momento, que tem câncer. Imagina o que passa pela cabeça dessa pessoa. Eu vou morrer. Exatamente. É o que passa na cabeça. Eu vou morrer. Porque o câncer, ele ainda tem esse estigma. Ainda é a doença feia, é o não dito. Eu não posso falar o que eu tenho. Não pode falar o nome do câncer? Não, até porque para algumas pessoas, se eu falar, atrai. Então eu não falo. Ah, entendi. Então mascara, rotula de outro jeito, né? Exatamente. Então assim, quando recebe o diagnóstico, e agora o que eu vou fazer? Não envolve só o paciente, envolve toda uma família, um casamento, né? E assim, o que eu recebo hoje no consultório? Mulheres, né, em maior parte, que eu tenho medo de contar, porque eu tenho medo do meu marido me abandonar. Gente, olha a insegurança que surge, que coisa. Em alguns casos acontecem, né, do marido falar, opa, Quer dizer, então não é só fantasia, né? Não, acontece muito. Né? E assim, quem vai me ajudar? Porque a vida, não só da mulher, do homem também muda, porque ele tem um trabalho, ele tem que parar. Então, faz o que nessa situação? Então... E a pessoa perde a independência, a autonomia, quando ela tem... o câncer, acho que difere nas diversas partes do corpo. Eu acho que alguns são mais agressivos, outros menos agressivos, alguns precisam de uma quimioterapia, outros não, né? Eu não entendo bem, mas eu acho que ainda tem graus de quimioterapia mais leve, mais forte, né? Sim, então... e assim, quando ela recebe esse diagnóstico, ela tem um prazo, né, que ela vai começar o tratamento, porém, por lei, ela tem esse afastamento do trabalho também. Ah, que legal saber disso, né? Então, assim, ok, então eu vou parar de trabalhar, mas como que vai ser daqui para frente? Porque dependendo do caso, ela tem que parar mesmo. Né? Ela não consegue. Ela não tem nem como se tratar trabalhando, né? Sim, e a químio. Nem todas as químios caem o cabelo, né? Mas ela enfraquece, então tem o pós. E o emocional também fica muito fragilizado, não fica? Totalmente. Eu acho que é pior do que o físico, não? Sim. Porque a cabeça é tudo, né? E aí não surgem outras doenças oportunistas? Com certeza. Olha, eu estou só deduzindo. Sim, né? E não só doenças, né? Acredito que hoje o índice de ansiedade,
Os medos, a depressão. A depressão é o mal do século, Sim. né? Então, e como a pessoa deve lidar com, primeiro, como ela deve lidar com esse momento do diagnóstico? Então, assim, O que você sugere? geralmente, só para explicar, quando essa pessoa recebe o diagnóstico, ou ela está numa clínica ou num hospital, então ela tem uma equipe toda ali para ampará-la. Certo. Né? Então, ao longo do tempo, essa equipe vai acompanhá-la. Tá, mas e depois? Né? O que ela vai fazer? Porque quando ela tem esse desligamento, né, dessa clínica ou desse hospital, a vida dela vai continuar lá fora. E não são todas as pessoas que conseguem voltar à vida, né, voltar a trabalhar, e aí faz o quê? Então, é o que eu recebo muito hoje no consultório, né, esse pós-tratamento. O pós-tratamento, tudo bem, ela se aposenta por invalidez. Mas você sabe que quando a pessoa se aposenta por invalidez, ela não pode voltar a trabalhar. Sim. Porque senão ela perde o benefício. Você já viu aí vários sendo cortados porque a pessoa estava trabalhando, né? Mas será que não é ruim para ela ficar dentro de casa sem fazer nada? Com certeza. E Entendeu? Eu fico pensando aqui, tá, eu vou me aposentar por invalidez. Mas eu vou ficar dentro de casa fazendo o quê? Pensando caraminhola até buscar uma metástase para continuar com o problema? Porque eu acho que a pessoa acaba se acostumando com o problema da doença e começa a falar, minha doença. Principalmente em pessoas que são totalmente ativas, né? E aí eu paro a minha vida porque uma doença me acometeu e eu faço o que com isso depois? Então ela vai ter que reaprender. Dentro das possibilidades que ela vai ter ali, ela vai ter que reaprender a fazer coisas que ressignificar a própria vida. É isso? Exatamente. Gente, isso não é fácil. Isso é hercúleo. É um trabalho de Hércules. E é onde o psicólogo entra. Graças a Deus vocês existem. Eu amo, eu digo sempre. Quando nasce, deve ganhar de presente um advogado e um psicólogo. Sim. Que é para saber todos os direitos que tem e saber lidar com as situações, administrar as situações, saber ter a cabecinha mais no lugar, né? Exatamente. Eu acho que ia sofrer menos. Sim. Mas, já que a gente não ganha quando nasce, aí quando a gente cresce e começa a ver esse mundaréu de problema que é a vida, a gente tem que buscar apoio, buscar ajuda, né? Rafaela, nós vamos para um pequeno intervalo e já retornamos, tá bom? E eu gostaria que você falasse justamente a sequência, né? Okay. Sabe, ficou conhecendo a notícia, como contar isso para a família, como lidar com isso, quais os médicos têm que procurar. Sai daí, não, a gente já retorna.